Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou te mostrar como melhorar a qualidade de imagens de artistas para você que trabalha com Fly, Stories animado, enfim, se você quer dar um up aí na qualidade das imagens, acompanhe esse vídeo que tá bem interessante. Então vamos lá, eu já importei aqui a imagem do Nivaldo. Fala comigo, bebê! E nós vamos fazer primeiramente o processo de recorte para Fly, para Stories animado, enfim, tá trabalhando com artista, é fundamental efetuar o processo de recorte. Como nessa imagem nós temos um fundo sólido, que no caso é uma cor única aqui no fundo, dá para fazer um recorte rápido com algumas ferramentas, como por exemplo, ó, a ferramenta de seleção rápida, a ferramenta varinha mágica, enfim, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, mas elas não são tão profissional igual a ferramenta caneta. Eu não vou utilizar essas ferramentas fáceis aqui, eu vou utilizar a ferramenta caneta, e se você quiser aprender como é que usa, eu vou deixar aqui na descrição escrito assim, vídeo da ferramenta caneta, do lado vai estar lá o link para você clicar e aprender como é que utiliza essa ferramenta aqui. Ela fica acima da ferramenta de texto e basicamente a gente usa a primeira aqui na sua opção de marcador e vamos contornar aqui o Nivaldo, beleza? Esses passos são fundamentais porque geralmente a gente troca o fundo dessa imagem, né? Então fazer o recorte preciso traz uma qualidade a mais para o nosso projeto. Ziel, eu posso fazer com essas ferramentas de seleção rápida? Pode fazer, mas aí eu não sei se você vai conseguir entregar uma qualidade interessante para o seu cliente, beleza? Então vamos lá, eu vou pedir para o editor acelerar um pouquinho aí, porque demora um pouquinho fazer esse processo de recorte, e também a gente já tem vídeo ensinando como é que faz esse recorte no canal. Então, como eu falei, o link tá na descrição, acelera aí, editor, que a gente vai produzir essa imagem do Nivaldo, beleza? Muito bem, finalizei aqui o processo de demarcação, né? Agora eu pressiono Ctrl Enter para criar aqui a seleção. Vou inverter, né? Porque aqui ele selecionou o fundo, ó. Tá vendo que tem como se fosse um encerrilhadozinho aqui, ó, uns pontinhos, ó. Isso aqui significa que o fundo tá selecionado e não o personagem. Então eu pressiono Ctrl Shift I, ele vai inverter aqui a nossa seleção. Vou pressionar Ctrl J e aí ele vai pegar, no caso, só o que a gente selecionou e colocar em uma camada sólida aqui no início, tá certo? Vai ficar bem em cima. Se você tirar a visibilidade, você vai ver que vai criar uns quadrinhos aqui no fundo, ó. Significa que a imagem está sem fundo, né? Tá alfa. E agora a gente já pode começar o processo aí de tratamento da imagem. Para isso, eu vou deixar uma cópia, que no caso será essa camada 1 aqui, ó. Vou até renomear aqui como cópia, para poder ficar mais fácil da gente voltar aqui, ó. E aí depois a gente vai ver o antes e depois com a edição que a gente vai fazer agora. Então, ó, na camada 3, eu vou duplicar ela pra gente ter um backup, né? E agora nessa 3 copiar aqui, eu vou abrir o filtro do Camera Raw. Para isso, você deixa a camada que você quer aplicar esse efeito selecionada, vai até filtro do Camera Raw, e aqui a gente vai fazer alguns ajustes dentro dessa imagem, tá certo? Lembrando que se seu Camera Raw estiver diferente do meu é porque você usa uma versão anterior, essa daqui é uma das mais recentes, tá? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer aqui, na opção básico, né, no menu básico, a gente vai até claridade, vamos aumentar a 100%. A imagem ficou um pouquinho escura, mas trouxe bastante detalhe, olha só, antes e depois, ó, tá vendo, ó? Aqui é antes e aqui é depois, então a gente já tem uma nitidez a mais na imagem, porém, não é só isso que a gente não quer que fique tão escuro algumas partes da camiseta dele, por exemplo. E aí a gente vem aqui, ó, nos tons de preto, clareia um pouquinho, ó, puxando para a direita, e aqui nas sombras também, para tirar um pouco das sombras. Muito bem, já fizemos essa edição. Agora, se você achar que a imagem tá um pouco apagada, ofuscada, o que você pode fazer é aumentar um pouquinho mais aqui a vibração para trazer mais cores para a imagem. Nesse caso aqui, vou colocar 10, tá ótimo. E aqui, se a sua imagem estiver lavada, como essa aqui tá, né, um pouquinho lavada, muito puxado pro branco, né, você vem e aumenta esse desembaçar aqui, que aí ele vai deixar a sua imagem um pouco mais escura, no caso trazer mais contraste para a imagem. Vou colocar 10 aqui também, tá ótimo. E olha só a diferença que já deu aqui, né, nessa comparação, ó, de um lado sem edição e do outro lado já com edição. E aí você pode ir intercalando aqui, ó, esses pontos aqui, e a gente já vai ter um antes e depois bem interessante, antes e depois. Mas não para por aí, aqui em curvas, ó, você pode ajustar também cada tom da imagem, no caso o realce, se você quiser mexer, ó. Como tem muito branco aqui, ó, nesse lado aqui, eu vou reduzir um pouquinho o realce, ó. Vou deixar aqui menos, eu acho que fica legal, menos 3 aí, ó, tá ótimo, porque aí não fica estourando pro branco. E aí você pode ajustar, por exemplo, os claros, ó, se você achar que for necessário. Nesse caso aqui vai ficar 0 mesmo. Ó, os tons escuros, se você achar que tá escuro aí mais, você pode clarear aqui. Mas lembrando que a gente já aumentou aquelas opções lá em cima para poder a gente ter contraste. Então não faz sentido você mexer nisso aqui. Você vai vendo aí como é que fica mais legal, ó. Tipo aqui assim já ficou show de bola. E aí, aqui em detalhes é muito fundamental que você mexa aqui. Por exemplo, a nitidez eu vou colocar 20 para poder a gente ter um pouco mais de destaque na imagem. E eu vou reduzir o ruído, porque no momento que você aumenta essa nitidez,
sua imagem começa a ficar um pouco embaçada, né? Começa a aparecer muitos pixels. Então o que é que eu faço? Geralmente eu deixo aqui em 20, lembrando que isso aqui é relativo, vai mudar de imagem para imagem, e aí eu reduzo aqui o ruído sempre na metade da nitidez. Então no caso aqui foi 20 e aqui eu vou colocar 10, que eu reduzo metade do ruído que foi aplicado aqui na nitidez, ok? Bom, agora ó, se você quiser enfeitar um pouquinho mais, aqui no misturador de cores, a gente pode deixar, por exemplo, a camisa dele que é verde, né? Um tom mais puxado pro verde. A gente pode tanto aumentar essa saturação da camisa dele, como também podemos reduzir e mudar a cor caso a gente queira. Nesse caso eu acho que eu vou deixar assim, ó, puxado pro verde, tá? No caso a gente reduziu a saturação do verde, e aqui na matiz eu quero que essa camisa dele de repente fique de outra cor. Então ó, como eu só tenho essa camiseta verde aqui na imagem, eu posso mudar alguns tons de cores dela, tá? No caso ela tá verde, eu posso colocar ela mais puxada pro amarelo, como também eu posso deixar ela mais puxada pro azul. Então eu consigo ajustar isso aqui. Lembrando, se seu artista, se sua imagem tem outra parte verde, por exemplo, uma tatuagem, ou de repente o óculos tem algum detalhe da cor que você quer alterar, isso vai mexer com toda a parte da imagem. Muito bem, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que a camisa fosse verde, como ela de fato é, e a lente do óculos fosse verde. No momento que eu mudasse aqui, ó, essa parte aqui dos tons de verde da imagem, ia mudar não só a camisa, mas também como ia mudar a parte da lente do óculos. E aí, se você quiser que mude somente uma parte da imagem, aí você vai ter que cortar a imagem, basicamente, e fazer um ajuste somente na camiseta, beleza? Entendido até aí? Se ficar alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. Mas basicamente é isso. Se a camiseta for de uma cor e você quiser mudar para outra e só tem aquela cor, é fácil de mudar, igual essa ocasião aqui. Então, ó, vamos deixar mais puxado pro tom de azul, para poder dar um aspecto diferente na imagem. Olha só que legal. Vamos deixar por enquanto desse jeito, e agora é só clicar aqui em OK. A gente agora já vai ter um antes e depois, olha só. Antes o Nivaldo estava assim, agora ele já ficou dessa forma aqui, já deu um contraste bem legal para a imagem. Só que não para por aí, tá? A gente vai duplicar essa camada que a gente acabou de editar, pressionando Ctrl J, e nessa de cima a gente vai até filtro, outros, alta frequência, e aqui a gente vai colocar uma alta frequência, tá? Você que escolhe aqui uma intensidade legal, geralmente eu utilizo entre 3 a 10, ali já fica legal. Então, ó, vamos supor que a gente queira deixar aqui 5, ó, 5 já ficou interessante, vou clicar aqui em OK, e aí eu vou trocar o modo de mesclagem, onde tá escrito aqui normal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, luz indireta ou sobrepor, um desses dois aqui. Vamos colocar a luz indireta, e aqui eu vou reduzir um pouco a opacidade, colocando em 80%. E olha só como já ficou nossa imagem, bem diferente, ó, sem o alta frequência e com o alta frequência. Dá um destaque bem interessante para nossa imagem. Olha só, mais de perto, muito top mesmo. Eu vou agrupar essas duas camadas aqui, né? Segura Ctrl e clica na outra, tá? Olha só, seleciona as duas camadas, clica aqui para criar um grupo, e aqui a gente pode duplicar esse grupo pressionando Ctrl J, clica nele com o botão direito, e aí você vem converter em objeto inteligente, deixa isso aqui, ó, desabilitado, e aí você tem um antes e depois da imagem do seu artista, beleza? Ficou bem interessante mesmo, e logicamente você pode proceder aí com as edições. Nesse caso eu já fiz um arquivo aqui que dá para vocês terem noção basicamente do que eu fiz. Deixa eu só abrir aqui, ó. De repente, o nosso amigo Nivaldo se tornou o Gustavo Lima. Eu quero saber o que eu tenho a ver com isso e o que eu tenho a ganhar com isso. Então eu fiz basicamente a mesma edição que eu fiz aqui pra vocês, que eu mostrei, tá? Eu fiz nessa outra imagem aqui. A diferença é que eu deixei a camisa dele totalmente mais verde, tá? Coloquei um fundo ali, coloquei o logo aqui, o embaixador, só pra poder zoar mesmo. Mas é basicamente assim que a gente começa, tá? É brincando mesmo que você aprende, é brincando, colocando as coisas em prática que você tem excelente resultado. Então aqui já tá no jeito de você continuar o seu processo de edição, né? Aí você já pode fazer o que você quiser de edição, colocar o fundo, colocar as informações certinho, fazer o encapsulamento, enfim, bem interessante mesmo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu tô sempre trazendo conteúdo relacionado a design e a produção de vídeo. Aproveita também e coloca aí nos comentários algum tema de vídeo que você queira ver aqui no canal, beleza? Então é isso aí, valeu, família Drashon, tamo junto!